passado, Tony Robbins teve os Estados Unidos inteiro chamando ele de picareta. Deu desperte, né? Também, né? Os Estados Unidos, deu essa parte também do desperte. Então ele teve os Estados Unidos inteiro chamando ele de picareta, porque ele não tem formação acadêmica e porque ele resolvia problemas rapidamente. Com isso que eu estou ensinando a vocês, né? Agora, hoje, no século XXI, hoje nós temos neurociência que prova que tudo é plasticidade neural, tudo é sinapses, tudo são construções através de sinapses. E essa barreira toda que esses grandes homens e mulheres tiveram no passado, vocês não têm. Se qualquer um que vier questionar vocês vão dizer o seguinte: você sabe o que é plasticidade neural? Né? Sei. Então, os esclarecidos, né? Porque o resto não vai nem abrir a boca. Então os esclarecidos vão dizer: sei, então eu estou simplesmente sabendo que o nosso cérebro é totalmente construído através de plasticidade neural, que qualquer coisa pode ser alterado, né? E estou simplesmente usando estratégias. O que a programação neurolinguística trata? Ela trata de estratégias para alterar sinapses neurais que são construídas através das suas experiências que você registra. Ou seja, nós alteramos construções que elas estão alicerçadas em sinapses neurais. E o que a PNL te dá? As estratégias para que isso ocorra. Ok? Porque a neurociência te dá o mecanismo, mas não te dá as estratégias. Então você tem a estratégia com fundamentação. Então hoje, qualquer um que for questionar, nós estamos muito bem amparados, como eu coloquei o trabalho da Diane Cuddy, que é a neurocientista de Harvard, e outros neurocientistas que falam a mesma coisa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Entendendo psicogeografia agora. Então, você registrou, você deu foco, e aquilo se aproximou de tal maneira de você, que está... Florinda, você tem uma situação, né? Tem uma situação, né? Então tá, olha só. Tem mais alguém que tem uma situação que lembra bem presente ainda? Bem presente? Tá. Olha só, que interessante. Ó. Florinda, por favor, feche os olhos. Florinda, imagina a situação traumática e limitante. Se você quiser ficar sentada ou de pé, como você quiser. Tá bom? Sentada mesmo? Tá. Imagina a situação traumática e limitante. Onde é que ela está, Florinda? No teu panorama interior, onde é que tu está visualizando ela agora? Na tua frente. Maior que você? Ou do mesmo tamanho? Se fosse bem traumática, era maior ainda. Só para você ter uma ideia. Porque é esse foco que a pessoa dá e o foco expande até que a pessoa acaba dirigindo nisso. Florinda, por favor, eu quero que você agora se concentre, eu quero que você afaste para longe de você, vai afastando, por favor, se concentre, se quiser usar as mãos pode, se não só o pensamento, afaste para longe agora de você, diminua o tamanho, diminua o brilho, a cor e deixe mais opaco. Afaste até onde você percebe que é ecológico. É uma coisa importante, nem todas as coisas podem ser eliminadas, né? Tem coisas que não dá para eliminar, mas dá para você, por exemplo, uma situação traumática com parente, você não vai, né? Você tem que ver até onde é ecológico para a pessoa. Eu não perguntei para ela o que é, se é uma pessoa que ela não conhecia muito ou se é alguém da família, então eu vou pedir que ela afaste até onde ficar ecológico, até onde ela tem permissão para afastar. Tem pessoas que você não tem um convívio, você pode diminuir, tirar a cor, botar no, né, pode fazer algo totalmente radical, mas como pode ser alguém da família, então ela vai empurrar até onde ela acha que fica ecológico. Ok, Florinda? E a Delmar está fazendo também, então empurrem para frente, diminuam o tamanho, empurrem para frente, diminuam o tamanho e diminuam um pouco a cor, o brilho, até o máximo que vocês puderem. Porque eu precisaria licitar um pouco mais para saber se é possível até eliminar por completo. Se é um parente, não, né? Ok, Florinda? Delmara diminuiu, empurrou para frente, diminuiu o tamanho. Eu não vou nem elicitar agora uma submodalidade. Num trabalho normal, eu elicitaria, por exemplo, se tem um diálogo limitante. Colocaria uma voz, alteraria o padrão de voz, outros padrões. Só isso. Esse exercício agora, de diminuir o tamanho e empurrar para frente, como é que foi, Florinda? Como você se sente agora? Melhor. Melhorou? Tá. Por exemplo, se você me der um pouco mais de subsídios, nós podemos até eliminar por completo, mas depende. É uma pessoa da família? Não. Você quer diminuir de verdade isso aí? Então fecha os olhos. Tá. Da onde você diminuiu agora, eu quero que você vá empurrando para mais longe, diminuindo o tamanho, a cor. Eu quero que você vá diminuindo o tamanho até que fique
até que desapareça. E a cor também, até que o brilho vai desaparecendo, fica preto e branco. Vai empurrando para um canto, até que vai assim para um canto do universo e desaparece por completo. Ok, Delmara. Ok, empurra, diminui o tamanho e desaparece por completo. Sabe quando aquele pontinho lá no final do canto da sala lá, desapareceu? Fiquem à vontade, sem pressa, a hora que vocês concluírem o exercício. E aí? Porque né, é uma construção e você fica dando foco, né? Você deve ter dormido com a pessoa, né? Alguns anos. Alguns anos? Como é que foi? Mas aquela pessoa que mais se chateou que vai dormir com ela, fica tranquila. A menos que você edite antes de dormir, né? Ok? Tudo bem? Entenderam a primeira parte da ideia do panorama social e psicogeografia? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar algumas dúvidas, depois eu vou voltar a fundamentar e mostrar mais algumas coisas, né? E daí nós vamos para a tarefa prática, tá? Qual é a sacada do que eu estou ensinando para vocês? Estou ensinando a alteração de construção e psicogeografia. Agora, quer que eu diga uma coisa bem legal para vocês? É possível restaurar relacionamentos assim. Restaurar relacionamentos e, por exemplo, olha como se aplica isso. Eu vou ensinar mais coisas sobre isso, né? Mais modalidades, vou ensinar mais coisas. Mas qual é a utilização da psicogeografia? Por exemplo, se você ama alguém, se você tem paixão por alguém, se você tem até aversão a alguém, eu vou dizer, é tudo coisa da cabeça de vocês. Só que a grande implicação, por exemplo, do sentimento é que é uma coisa importante. Ouçam isso, olha só a descoberta da neurociência junto com a neurolinguística. Tá? Isso é ouro puro. A sociedade diz assim, aconteceu comigo, foi mais forte do que eu. A sociedade não fala isso, eu sou casado, ou ela é casada, né? E daí, puxa, mas apareceu uma outra pessoa na minha vida e isso é mais forte do que eu e eu acabei cedendo. Desculpa, é mais forte do que eu. A sociedade não fala isso. Ou seja, a sociedade está dizendo que o sentimento é mais forte que a razão e que a construção. E a verdade é o oposto. A química, ouçam, a química segue a construção. Alterou a construção, a química vai atrás. Entenderam? Vamos de novo? A química é totalmente manipulada e alterada, assim como a Anne falou ali que você desculpa, fez a postura da Mulher Maravilha, você muda totalmente quem você é e ela provou quimicamente isso através de uma psicóloga, acho que é psicóloga social também, de Harvard, provando lá que muda totalmente, assim como 40 minutos de abraço, né, também gera ocitocina. Ou seja, hoje a neurociência comprova que a fisiologia, a construção é que move a química. Ou seja, a química ela só acontece depois da construção. Portanto, se você altera a construção, a química segue. Então, o que isso significa? Agora vamos entender na prática. Por exemplo, uma pessoa que quer restaurar um casamento, houve um problema e ela quer restaurar um casamento. Convenhamos que se sentir muito bem perto da outra pessoa já ajuda bastante, né? E também ter rejeição pelo amante ou pela amante ajuda também. Entendeu? Então, olha que interessante. Através do trabalho da psicogeografia e com as modalidades e submodalidades, você faz com que o sentimento volte. Veja bem, eu quero que vocês entendam que uma restauração no relacionamento, ela está alicerçada em duas coisas. A permissão e a sensação, e o sentimento, e as ações práticas. Nós não estamos falando de ações práticas. É que nem, por exemplo, o coaching, né? Eu crio por uma ponte ao futuro rumo ao estado desejado e gero certeza absoluta de que você pode fazer aquilo, mas isso não é o suficiente. Eu preciso também alicerçar isso no plano de ação consistente, certo? Então, é a mesma coisa. Então, é assim. Um relacionamento. Convenhamos que se você voltar a sentir algo por aquela pessoa, as ações práticas para restaurar esse relacionamento ficam muito mais fáceis. A pior coisa do mundo é você implementar ações práticas numa sensação que está cheia de frieza, apatia, dureza, mágoas, coisas ruins, certo? Ok? Então, o que eu quero dizer a vocês, mais uma vez,
química segue a construção. Eu altero a construção da pessoa dentro de você, você pode voltar imediatamente a sentir por essa pessoa amor e o sentimento. Como o oposto é verdadeiro. Em 5 minutos, olha só pessoal, em 5 minutos você faz a pessoa, tem ideia que é isso? Eu faço, não nas ações práticas, mas em 5 minutos eu faço a pessoa voltar a sentir o sentimento, porque ela quer, ela deveria sentir e ter rejeição pelo amante ou pela amante. Nojo, aversão. Por quê? Porque, como eu falei, é tudo coisa na nossa cabeça. Entenderam? Entenderam o que significa isso? Na empresa, nos negócios. Por exemplo, eu tenho uma pessoa lá que eu preciso melhorar a minha relação com essa pessoa porque eu preciso dela, ou familiar, não importa, né? Se essa pessoa te traumatizou, mas ela disse assim, eu te machuquei, mas me desculpa, tá? Ok, mas ficou machucado, você, né? Ou seja, em 5 minutos, 2, 3 minutos, se a pessoa não, em 2, 3 minutos, a estratégia, normalmente é meio parecida, tá? Mas se não, um pouquinho mais sobre felicidade. Felicidade é alguns subsídios a mais. Eu faço com que aquele bloqueio desapareça e que a pessoa se sinta muito bem perto da outra. Então, as ações práticas para voltar a ter um bom relacionamento profissional ficam muito mais fáceis. Entenderam isso? Vocês entenderam por que eu trouxe a psicogeografia? Primeiro que é um recurso muito útil para que a PNL fique bem rica. E segundo, que você... olha, ele está só, olha aquele dedo dele, só assim, ó. Quando ele faz assim, sabe como é? Mas entenderam, pessoal? Então, tudo é construção sináptica. Ok? Então, vocês estão me vendo aqui? Estão me vendo? Então, é tudo coisa na cabeça de vocês. Vocês têm certeza que eu estou aqui? Né? Eu estou brincando. Mas você entendeu? O que eu quero que vocês entendam é que, para vocês, eu sou só sinapses neurais. Eu estou aqui, claro, mas eu sou só sinapses. Se vocês quiserem, vocês alteram completamente a construção em segundos. Entenderam? Isso para tudo. Para tudo. Eu brinco para vocês entenderem, mas é isso. Ok? Ficou claro? A química segue a construção. Entenderam que tudo que se diz até então aí na sociedade é por falta de recursos? Eles estavam certos até antes da neurociência e da neurolinguística. Agora, com esses recursos, esse tipo de diálogo de dizer assim, não amo mais, perdi o amor, não sinto mais, não é mais isso, e agora estou sentindo por outra pessoa. Ela construiu com as suas atitudes, ela construiu com as suas ideias, mas se ela disser, ou seja, agora só tem uma coisa que a pessoa... Digamos assim, nesse exato momento do século XXI, com os recursos que vocês estão recebendo, diante de uma pessoa, fechando a conta e passando a régua, tudo se resume a uma só coisa. Livre-arbítrio. Você sabe o que é certo, né? Sei. Você quer ou você não quer? Porque se você disser sim, eu resolvo agora. Entendendo? Então, nesse exato momento de lucidez e de neurociência e outros recursos mais como a neurolinguística, tudo se resume a livre-arbítrio. Eu quero ou eu não quero. Eu sei o que tem que fazer. Eu vou fazer o que eu sei que tem que fazer ou eu vou fazer o que eu quero. Né? Se resume tudo a livre-arbítrio. Outra coisa, tudo, qualquer coisa. Existem alguns fenômenos interessantes da plasticidade neural. Um deles é a psicoadaptação. O que significa psicoadaptação? Significa que você se psicoadapta a qualquer coisa. É uma vida maravilhosa, daqui a pouco ela fica comum. É uma vida horrorosa, daqui a pouco ela também fica comum. Ok? Então você consegue se psicoadaptar a qualquer coisa, seja ela meia boca, maravilhosa ou horrível. Entenderam, pessoal? Então, moral da história. O que vocês estão recebendo
podem mudar radicalmente tudo a vida à volta de vocês. Porque é tudo sinapses neurais. Eu confesso que aquele de segunda-feira agora, sabe, Elise, eu confesso que segunda-feira agora eu fiquei um pouco apreensivo com aquela senhora porque ela estava muito tensa. E era uma coisa, olha só, essa senhora ela tinha um problema de fibromialgia e dor de cabeça incessante, né? Eu confesso que sim, que para mim é fácil trabalhar dores de qualquer tipo, né? A gente tira dor aqui, com plateia e tudo mais. Mas eu confesso assim, que eu até achei que ela não ia conseguir se concentrar na tarefa. Dor de cabeça e fibromialgia, né? E mesmo assim, por mais que ela estivesse com a plateia lotada, ela estivesse extremamente... Assim, eu já vou pegar ali. Não foi uma falha deles de novo ali. Não, deixa eu terminar, já vou agora. Olha só, eu confesso que foi um pouco assim, eu fiquei, meu Deus, ela não vai conseguir se concentrar. Cheguei a pensar que ela não ia conseguir se concentrar. E mesmo assim, ela veio aqui na frente, com plateia lotada, totalmente tímida, com a plateia lotada, e conseguiu se concentrar e a dor de cabeça dela foi tirada, uma dor de cabeça crônica. Entenderam, pessoal? O que vocês têm na mão? Até com plateia lotada, vocês resolvem problemas crônicos. Veja bem, eu falei para ela, não estou te curando, eu só estou eliminando a tua dor, porque você está amparada por médico, você está sendo tratado. Vocês estão entendendo o que vocês têm? Pode falar. Você estava também já? Sim, eu fiz assim. Tá. A técnica que pode ser usada no estado irritadiço. Você disse que uma construção irritada vai... A tendência é cada vez você facilitar mais o acesso àquela construção. E claro que também teu corpo todo vai sofrer por isso. Isso aí. E qual a técnica? Quebra de estado, foco, reedição, ressignificação, né? Você pode criar uma âncora, você pode, por exemplo, lembra da tétrade? Usa a tétrade, quebra o estado, muda o foco, acessa um estado rico de recursos. 4, 5, 6 vezes que você fizer isso na pior das hipóteses, automaticamente aquele tipo de caminho deixa de existir. Ou seja, o teu cérebro vai entender o que ele quer no lugar e aquela sensação. Ou seja, sabe naquele momento que você vai fazer assim, ó? Sabe quando você... Ou seja, é bem simples. É as sinapses neurais, são os caminhos, as trilhas neurais, né? Então, agora a trilha faz assim, ó. Né? Então, no momento em que você quebra o estado e joga uma âncora, ou joga, por exemplo, o estado de tranquilidade através do resgate do eu, o teu cérebro fazia mais ou menos assim, ó. Olha só, o teu cérebro fazia assim, ó. Lira disso, né? Então você alterou isso, fiado na plasticidade neural, poucas vezes que você altera, ele vai fazer o seguinte, ó. Entendeu? Isso. Automaticamente você vai perceber que há o gatilho, só que ele vai chegar em cima e vai para a direção que você criou nova, que você alterou através da quebra do estado, né? E, por exemplo, aquela técnica de resgate do eu, que é uma âncora de tranquilidade. Entendeu? A mesma forma como você construiu esse estado, você altera na hora que você quiser. Por quê? Porque o teu cérebro só quer ajudar você a poupar energia. Ficou claro? Experimentei. Tentar aplicar. Isso, tá? Então, porque assim, ó, você tem um gatilho e você tem uma trilha. Né? Você quebrou, olha só para vocês entenderem agora para nós ir para o cofre. Eu passei muitas coisas horríveis na minha vida, muitas coisas bem limitantes. E eu construí alguns estados de crenças limitantes assim que me paralisavam. Sabe o que é você chegar a paralisar? Na época, eu nem conhecia a PNL. Eu li um livro do Augusto Cury chamado PAIC, Programa para a Melhoria da Qualidade de Vida. E na época que eu li o livro, me veio um start que se eu fizesse alguma coisa para quebrar aquele estado, né, ia me ajudar, mas eu não sabia que ia desaparecer. Eu sabia só que ia me ajudar. Aí o que eu fiz? Quando me dava aquele pânico, aquele negócio assim, que me demolia, sabe? Eu entrava no meu carro, fechava os olhos e respirava e imaginava que eu estava num jardim maravilhoso. Eu nem imaginava que 3, 4, não sei se eu fiz 5 vezes, eu acho que foi umas 3, 2, 3, não sei também se foi 4. Eu nem imaginava que entrar no meu carro quando eu me sentia horrível, e fazia muito tempo que eu me sentia assim, e fechar os olhos e imaginar que eu estava num jardim maravilhoso, eu nem imaginaria que aquilo, pouquíssimas vezes que eu fiz, faria com que aquele padrão desaparecesse e nunca mais fosse acessado. Hoje, antes de conhecer isso que eu estou ensinando, eu fiz isso e digo que foi uma das maiores viradas na minha vida sem conhecer PNL. Eu só li aquele livro e tive esse start
volto a dizer, eu achei que eu teria que fazer isso pro resto da vida, na época. Né? Eu achei que eu teria que fazer muitas vezes isso para que isso pudesse ser trabalhado. Né? Eu nem imaginaria, na época, que 2 ou 3 vezes o padrão, simplesmente o que acontecia, quando vinha o gatilho, eu sempre lembrava daquela sensação boa do jardim. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia do que é isso? É isso. Plasticidade neural. Conheci um em Santa Maria lá, um corretor de imóveis. O cara ia morrer, tá, cara? Tão irritado. Era daqueles caras que saía buzinando atrás dos outros no trânsito, mas uma pessoa extremamente irritada. Né? Ele usou essa técnica e dizia que nem acreditava mais que ele fazia parte da... Ele nem acreditou que no passado ele foi outra pessoa. Um dia só de PNL dentro do mindset. Aquela senhora também, né? Segunda-feira. Quebrei o... Qual? Aquela senhora do canto, né? Nossa, não acredita em nada, não aceita ajuda de nada e ficou vermelho, né? Sim. Aquela bem no cantinho. Até comentamos, né? Daí eu disse assim, mas a senhora tem algum problema? Pode vir aqui à frente? Eu cumprimentando, né? Não, e daí vocês viram a brincadeira que eu fiz ainda? Daí quando eu olhei pra cara dela assim, né? Eu falei assim, tá, eu sei, eu já olhei pelo padrão, né? Porque depois de um tempo os padrões ficam óbvios, né? Daí eu olhei pra cara dela e falei assim, vou contar uma história pra vocês. Eu olhei pra senhora e vou contar uma história agora. Sabe como é que se constrói o eu? Daí eu comecei a falar como é que se constrói o eu e como é que se constrói o meu doente. Entendeu? Eu estava falando para ela, estava falando para todos, mas eu estava falando principalmente para ela, como é que se constrói o meu doente. Né? E uma coisa interessante é isso, que olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, aquele padrão de sentar lá no canto já predispõe o observador crítico. Quem senta bem no cantinho lá já tem o padrão do observador crítico. Então, a menos que esteja lotada a sala e a pessoa chegou por último, geralmente quem? Porque ela chegou no primeiro, né? Chegamos primeiro, né? Então, a menos que a pessoa tenha esse... Não dá pra ninguém tomar aquele... então ela chegou, cheia de gente aqui, ela foi lá no cantinho e sentou lá e ficou. Então, já é observador crítico. O observador crítico, eu já vou dizer quem é. É uma pessoa frustrada, coadjuvante, engenheiro de obra feita, que só critica e fica sempre à margem das possibilidades. E, em função disso, tem uma vida horrorosa, e em função disso, com esse padrão crítico, ele constrói o meu doente. A hora que eu falei, é tu, né? Aí eu comecei a explicar como é que se construiu o eu, né? Vou mostrar para vocês como é que se constrói o eu. E como é que se constrói o eu saudável e o eu doente. Eu estava falando para ela. Não tinha problema nenhum, né? Então, vou te contar uma historinha. Ok, pessoal? Então, 15 minutinhos para o coffee break, a gente fundamenta mais um pouco, vamos para a prática, tá? Obrigado. A primeira demonstração eu mostrei sobre quanto próximo está uma construção. E agora eu gostaria de trabalhar na prática. Antes disso, deixa eu perguntar para vocês. Ficou claro o que é o trabalho de modalidades e submodalidades como psicogeografia? O que é psicogeografia? É o panorama social interior. É uma réplica do panorama social externo, só interno. Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida até aqui? Qual é o interno? É uma cópia do mundo lá fora. Você entrou, olha como é que nós funcionamos. Nós entramos aqui, nós estamos registrando. Né? Automático, está ligado a câmera filmando sem, né, que são nossos olhos, está registrando automaticamente tudo à nossa volta. Né? Então, quando nós visualizamos o mundo à nossa volta, nós criamos uma cópia disso interno para poder arquivar. Nós, digamos, tanto é que quando eu brinquei com vocês, né, e disse, se eu vendar vocês conseguem ir até a porta. Ok? Então, nós replicamos o mundo externo, internamente nós arquivamos dessa maneira. E o que nós fazemos? Com esse arquivamento, nós entendemos que modalidades e submodalidades. O que são modalidades? Vamos lembrar que foi módulo passado que nós trabalhamos sobre isso, né? O que são modalidades? Quem me diz o que são as modalidades? O que são as modalidades? Quais são as 5 modalidades? Visão, tato, olfato, paladar e audição. São as 5 modalidades. E as submodalidades que é onde a PNL principalmente trabalha. O que são? Não, as modalidades são os 5 sentidos. As submodalidades são todas as variações. Por exemplo, modalidade auditiva. Volume, som grave, alto, agudo.
né, um som pesado. Modalidades visuais, claro, escuro, 3D, flat, algo grande, pequeno, né, muito vermelho, opaco, ok? Modalidades sinestésicas, doído, ácido, quente, frio, gelado. Em síntese, todas as construções na mente de vocês, tudo na mente de vocês, desde como você faz o arroz até como você beija, tudo na mente de vocês. Isso chama-se sintaxe. Sintaxe. Tudo, todas as construções são sintaxes. Todos os teus programas, todos os teus mapas, eles só têm 5 ingredientes. Sabe fazer bolo? Bolo é farinha, açúcar, ovos, né? E um ingrediente que dá o sabor ao bolo, certo? Então, existem diversos tipos de bolos de diversos tamanhos. O que muda? Muda a quantidade de farinha, um tipo de farinha, a quantidade de ovos, né? O tipo de, digamos, o sabor é um tipo de ingrediente, muda o sabor, mas em síntese a ideia de fazer bolo é praticamente tudo igual, só vai esses ingredientes. Inclusive a emoção da cozinha. Isso, é verdade. Ela é chefe de cozinha O também, né? arroz, né? Amor, é bem. A Leomar é chefe, ela sabe disso, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que vocês sabem fazer é construído através dos 5 sentidos, todas as estratégias. Tudo que você sabe fazer é construído pelos 5 sentidos. Chama-se, e essa estratégia de como fazer algo chama-se sintaxe. Ok? Sucesso tem sintaxe. Vida frustrada tem sintaxe. Né? Sabe qual é o negócio? A grande sacada é que tem uma frase que eu ouvi bem interessante e faz total sentido. Sucesso deixa pistas. Ser feliz deixa pistas. Claro, por isso que você tem um valor completamente diferente do valor que foi proposto lá, certo? Mas tudo deixa pista. E principalmente o sucesso. O sucesso deixa pistas. Entenderam isso, pessoal? Você seguir as pistas. Tudo é uma sintaxe. E todas as construções, todas as estratégias para fazer qualquer coisa na vida só tem 5 ingredientes. Leomar, você é chefe de cozinha. No mundo em que você faz uma comida, né, um alimento, você como chefe, você tem ideia de aproximadamente quantos tipos de ingredientes no mundo existem para fazer um prato? Tem? Mais ou menos. Quantos tipos de ingredientes tem no mundo para fazer comida? Quantos tipos de ingredientes são conhecidos? Sim, mas assim, ó, por exemplo, o que? Tipos de alimentos que tem no mundo, o que? Uns 500, 100, 200, 300? Não, tipos de prato. Não, é isso. De alimentos da natureza para construir pratos. Aproximadamente. Tem ideia aproximadamente quantos tem? Mas deve ter o quê? Uns 200? Mais, tá. 200 ingredientes diferentes. Então, na sua mente, todas as suas construções só tem 5 ingredientes. Entendeu que interessante? Para você fazer um prato, tem 200 ingredientes. Na sua mente, só 5. Paladar, né, visão e audição. Só tem 5. Ok? E claro que daí, medidas diferentes. Tem 5 ingredientes com proporções diferentes, né, que são as sintaxes. Então, tudo na sua mente... Então, vamos supor assim, que a sintaxe seria o tempero e o... A sintaxe é a estratégia que você usa para colocar os ingredientes. Sim, e o pratos, e o tato, o paladar seria o prato. Seriam os ingredientes. Os seus ingredientes. Os ingredientes é o feijão, e a sintaxe seria lá o tempero. É Não. algo que não é isso. Os ingredientes são tudo. Vai pelo bolo que é mais fácil. É o bolo. Tá. Então, o ovos, a farinha, Ah, o bolo. Por exemplo, nós podemos, eu quero que você vincule como você faz um arroz, a como você abraça a tua filha, como você beija, a como você vende um produto a um bolo. Tá? Então, todas as estratégias para isso na sua mente só tem 5 ingredientes. Tá? Então, fato, paladar. Só tem 5 ingredientes. A sintaxe que você usa só tem isso. Toda e qualquer coisa só tem tato, olfato, paladar, audição e visão. Entendeu? Então, só tem esses ingredientes nas construções. Qual é a estratégia? É alterar um desses ingredientes ou mais de um para alterar completamente. Muito sal, aqui está com menos, aqui tem pouco. Mais ou menos isso. Mas só que é um pouquinho diferente. Por exemplo, você tem uma estratégia lá que te leva para um estado sem recursos.
supor, eles daria para usar alguma o que tem na tua vida hoje, tanto bom quanto ruim. Ou alguma crença boa ou ruim que tu tem. Ah, qual é? Uma crença boa? É, pode ser boa. Eu posso, eu consigo, eu supero, eu sou superadora. De alguma forma você colocou elementos para compor isso. Com certeza. O bolo da mesma forma. Só que para você chegar ao bolo bom, tem a quantia certa. O açúcar é a quantia certa do fermento, da mesma forma que você desenvolveu essa crença também. Medida certa para esses 5 elementos que são os 5 sentidos. Só que na mente, obrigado Eduardo, ok, obrigado pela tua colocação, mas na mente é interessante, porque por exemplo, se você faz um bolo e tira os ovos, não sai bolo, certo? Mas fica lá a farinha e os ingredientes, certo? Na mente não, na mente não, na mente se você tira o ovo do bolo, sabe o que acontece? Simplesmente o restante das expressões lá, dos ingredientes, ele começa a ser totalmente irrelevante até que ele desaparece. Entendeu? Se é limitante. Mas esse bolo mal feito não vem. Tirar o ovo ficou mal feito. Se tirar um dos ingredientes. Porque o que acontece? Ó, a mente é assim, ó, é interessante isso. Não existe, de acordo com a neurociência, hoje memória. Nós achamos assim, nós temos a memória. Na verdade que não. Na verdade nós não temos memória. O que nós temos é uma reedição de informações que são guardadas. Por exemplo, tu falaste aquele dia, lembrando de você mesmo. Eu me lembro quando era criança, essa casa era enorme. Voltei na casa, ela é minúscula. Mas quando era criança parecia gigante. Então, o que mudou? Mudou o teu tamanho, mudou o tempo, mudou a maturidade, mudou um monte de coisa. Então você olha hoje com outros olhos, certo? Não existe memória, existe uma reedição. E esse fenômeno importante chamado psicoadaptação, ele é extremamente importante porque existem coisas horrorosas. Às vezes as pessoas passam perdas, né? Imagina se memória fosse o que você imagina que é. Eu lembro. Quando você arquiva informação, é mais ou menos assim, ó. Vamos supor assim, Leomara e todos que estão aqui, vamos supor que eu pegasse um casaco de terno. Um terninho de mulher, aproveitando que aqui fora o Eduardo e o Sérgio, tudo de mulher. Eu boto o terninho de mulher preto guardado no meu armário. E essa é uma informação que eu vivenciei. Aconteceu, eu gravei, né? Aí, só que na vida real, no armário, você bota o teu terno preto, volta daqui a 10 anos, lá está lá do mesmo tamanho, certo? A menos que apareceu uma traça, senão está lá do mesmo tamanho, certo? Na mente, não. Na mente, quando você grava, bota aquele terninho no armário, você vai descobrir o quê? Ou o tamanho aumentou, apareceu ou desapareceu 2 bolsos, apareceu, desapareceu botões. A cor era preta, agora já não é tão preto assim, agora está mais com cara de um cinza azulado. Eu quero que vocês entendam que quando você arquiva a memória, você arquiva e você tem diversos filtros que nós abordamos no módulo passado. Vocês têm diversos filtros para que aquela informação esteja arquivada lá. Então, quando você tem essas informações, é tudo pretensioso, ou seja, com a maturidade que você tem, as crenças, as ideias, os metaprogramas que você tem naquele momento, você arquiva daquela forma. Quando você busca informação, com o teu eu de agora, você reedita. E ainda isso, e vocês acham que isso não é bom? Isso é ótimo, porque tudo bem, de repente uma coisa maravilhosa, você pode potencializar lembrando, dando foco, lembrando e agradecendo, né? Mas e se fosse uma coisa horrorosa? Se fosse uma coisa horrorosa, se fosse uma perda? Imagina se cada vez que você lembrasse daquela perda, viesse todas as sensações do dia, de maneira precisa, uma memória fotográfica com precisão de tudo daquele momento, daquela hora, daquele dia. Já pensou se aquela pessoa que você amava, você perdeu, ela morresse todo dia quando você lembrasse? Na mesma intensidade? Quem já ouviu falar o seguinte, que o tempo cura, o tempo sara as feridas? O tempo sara as feridas por esse fenômeno da psicoadaptação e por esse fenômeno de reacesso, quando nós buscamos novamente a informação arquivada, nós reeditamos ela. Entenderam? Então, mesmo que vocês queiram ter uma memória precisa, ela é totalmente pretensiosa. E é isso que protege vocês. A memória é extremamente pretensiosa. Arquivamento de informações e a recepção de informações. Ali, por exemplo, aquela câmera ela está me filmando, mas ela é burra. Ela simplesmente está pegando tudo que ela está vendo. Vocês não. O cérebro de vocês para receber, ou seja, a câmera está ligada o tempo inteiro em tempo real, certo? Está ligado o tempo todo em tempo real.
Em contrapartida, ela tem um mecanismo full, né? Full, cheio, Full HD, né? Recebe tudo que se eu pular, saltar, né, ela recebe tudo. Nós não, nós temos um cérebro. Então, quando passa pelo cérebro, nós temos o quê? Os metaprogramas que nós abordamos no módulo passado. E daí nós temos um dos mecanismos da PNL importante lembrar aqui agora, que é a omissão, generalização e distorção. Então, eu tenho uma série de filtros, ou seja, tudo que eu estou vendo aqui, eu tenho a minha conclusão e essa conclusão está baseada na minha memória, que é seletiva, nos meus metaprogramas, nos valores, ideias e crenças que eu tenho hoje. Daqui a 5 anos, 2 anos, eu poderia estar aqui e ter outra interpretação completamente diferente disso. Entenderam, pessoal? Então, a memória é extremamente pretensiosa. Então, realidade é o que você crê. E além disso, tudo que você deixa de lado, a tendência é cada vez, quanto menos você acessa, mais aquilo deixa de fazer parte. Por exemplo, como é que foi? Lembra como é que era mamar na teta da mamãe? Não, né? Entenderam? É isso. Porque tem coisas que são apagadas com o tempo. Estão lá, estão na mente de vocês, mas foram apagadas. Entenderam, pessoal? Então, tudo é pretensioso, tudo é seletivo. Inclusive uma construção. Só tem 5 ingredientes. Alterei essa construção, altero radicalmente o resultado. Eu empurrei para longe, diminuiu o tamanho, psicogeografia, né? Com o panorama social anterior, mudou completamente a sensação. Florida, como é que você se sentia antes e agora em relação a essa sensação, a esse trabalho que a gente fez agora aqui com psicogeografia? Eu me sentia assim, quando eu lembrava da pessoa, uma pressão, né? Como era um ser muito dominador, muito ruim. Okay. E agora... Se você encontrar a pessoa agora, nesse exato momento, acontece o que com ela? Você vai se sentir diferente, vai mudar, como é que se... Vamos supor, é um homem? É um homem. Ah, se ele estivesse aqui agora, você assistiu lá, Florida? Tudo bem? Vocês lembram que eu fiz isso em público, a Liz, né, sem ser na palestra agora, na palestra subsequente, a tua amiga, né? Foi feito isso em público. Quando ela foi falar da pessoa, ela fez o quê? Começou a chorar pela dor, né? Quanto tempo demorou com psicogeografia e submodalidades, né, e também a personificação e arrancando fora a dor? Quanto tempo demorou para que ela dissesse que não se estava junto da Florida? Quanto tempo demorou para que ela dissesse que não sentia mais nada e que se ela encontrasse a pessoa novamente, talvez até desse risada, não aconteceria nada? Quanto tempo demorou? 2, 3 minutinhos, né? 3, 4. Vocês entenderam o que vocês têm na mão? Então, se ela precisasse novamente se relacionar, porque se eu não me engano aquela pessoa, não sei quem é, não importa. Ah, mas não é para falar, mas olha só, assim, se houvesse um momento, uma necessidade de fazer uma restauração de relacionamento, certo? Da maneira como ela estava se sentindo aqui agora, seria até mais fácil. Mas se houvesse das duas partes uma predisposição a isso, eu faria o quê? Eu restauraria o sentimento dela para ele. Dela para ele. E vocês entenderam que são processos que podem ser feitos tudo, eliminar a dor, né? Acabar com todo o bloqueio, a barreira, com tudo que impedir e fazer com que ela sinta novamente alguma coisa por ele. Pode ser feito tudo isso em minutinhos. Claro, alicerçado depois em ações claras, práticas, objetivas para que isso ocorra. Vocês estão entendendo o que vocês podem fazer? E a química, neurocientificamente, segue a construção. Alterou a construção, a química vai atrás. A química é completamente... Oi? Mas está certo, manipulada, está certíssimo, está bem colocado. Mas até para não se usar um termo talvez assim tão veemente, mas está certo, é manipulada pela construção. Mas em contrapartida eu quero te dizer o seguinte, que a química é serva, manipulada sim, mas é serva da construção. A química é serva da construção. Alterou a construção, altera completamente a química cerebral. Por exemplo, aquilo que foi feito aqui agora, diminuindo o tamanho, empurrando para longe, alterando as submodalidades, é uma das formas de alterar a construção. Agora eu vou mostrar na prática. Medindo a receita. Eduardo, ela no módulo passado, ela não esteve. Eu queria assim, eu trabalho com ela aí. Tá? O Eduardo é nosso amigo e master coach aqui também. Tem testemunhado aí já no coaching esportivo, que ele trabalha com isso com atletas, né? Então, trabalhe com ela, dá um pouco mais de atenção para ela e fundamenta ela. Daí, nessa semana, eu já mando todos os vídeos para você. Mas lá no Neurogestão, lá, acho que tem modalidades e modalidades também. Tá? Ok? Perguntas? Na questão da química, altera a construção, a química segue a construção, altera a construção
Sim, isso. Alterou a construção da química. Quer ver uma coisa? Ó, alguém aqui não precisa nem dizer quem é a pessoa. Essa que é a vantagem. Ninguém precisa se expor. Ninguém precisa se expor, tá? Ninguém precisa se expor. Mas alguém tem uma pessoa que gostaria de esquecer? Alguém tem uma pessoa que gostaria de esquecer? E alguém tem uma que gostaria de voltar a sentir amor por essa pessoa? Tá, então vem cá. Pode vir aqui, por favor. Você prefere ficar de pé ou sentado? Tá. Você vai esquecer de pé melhor, qualquer coisa tu pode. É assim, ó. Não conhece, né? Não conhece. Ok. Deixa eu ficar pro lado de cá para poder filmar. Olha só. Eu quero que você se concentre agora. Se você está bem assim, eu quero que você pode relaxar o melhor que você puder. E eu quero que você feche os olhos e procure essa pessoa dentro. Procure essa pessoa, visualiza ela. Só procure ela, visualize essa pessoa. A hora que você visualizá-la, eu quero que você me diga onde ela está, onde você está vendo ela. Se quiser respirar fundo, se concentrar. Tá, eu quero que você agora, eu quero que você simplesmente, o objetivo agora, essa tarefa, o objetivo é diminuir o sentimento em relação a ela. Tá? Eu quero que você simplesmente agora vai empurrando ela para longe, devagarinho, vai empurrando. Vai diminuindo o tamanho, diminuindo o brilho, as cores, vai deixando ela bem opaca. Você acha que pode fazer ela desaparecer por completo ou você acha que diminuir ela bem pequenininha? O que você quer fazer? Tá, então eu quero que você diminua agora o tamanho e empurra ela para longe. Tira a cor, tira o brilho, tira se você sente algum tipo de calor, eu quero que você tire o calor dessa pessoa também. Eu quero que você deixe ela fria, sem calor. Quase como aquele negócio que você irrita. Tá? Diminui o tamanho, a cor, o brilho, empurra para longe. Lá longe você vê ela bem pequenininha e você não sente nada. E quando você olha, ela está fria. Tá? Ok? Como você se sente agora? Melhor, aliviado. Exatamente. Ok? Tem alguma pessoa que você gostaria agora de se sentir muito bem perto dela ou restaurar mais ainda o sentimento em relação? Não precisa ser namorado ou você não é casada, né? Não. Tá? Não precisa ser ninguém assim ligado à questão. Pode ser até um familiar. Eu gostaria de me relacionar melhor com aquela pessoa, eu gostaria de ter mais amor por ela. Tem alguém? Não? Tá ótimo então. Então quanto por cento reduziu aqui dessa sensação que você tinha? Bastante. Ótimo então, ok? E daí, quando é para aumentar, quando você Isso, agora eu vou fazer o você exercício. traz. Isso, exatamente. E agora eu vou fazer o exercício ao contrário, tá? Tudo bem? Se você tivesse um, eu trabalharia outro também. Tá bom? Mas não tem problema. Obrigado. Tá, agora quem quer voltar a sentir algo por alguém? Aumentar o sentimento. Quem quer restaurar uma relação? Não importa se seja uma relação amorosa, não importa se seja com familiar, né? Ou quem quer voltar a sentir alguma coisa por alguém? Até o ideal mesmo, se tivesse, seria uma relação amorosa. Voltar a sentir muito amor por essa pessoa. Na folhinha. Daí. Está comprometido no processo. Eduardo, não quer se voltar aí? Não, estou chutando nada. Só se você quiser. Não quer mais ir. Estou negociando o jogador aqui. Alguém quer vir para frente? Ninguém quer vir para frente? Precisa de voluntários para mostrar na prática. Você, viu? Aí eu faço a técnica. Senta ali, você. Viu que me deixou mal, Andressa? Porque a Andressa ela estava precisando muito dessa solução e ela pediu para mim, agora estou precisando de voluntário. Não, é que já resolveu o que ela fez, não. Sim, então conta ali pro pessoal. Tá resolvido, né? Sim, porque eu falei, Andressa, espera pro próximo, porque eu preciso de voluntário, Andressa. Não, mas eu não preciso, não resolver. Ela queria resolver agora e eu fiz ali. Como é que tá hoje? Tá bem tranquilo também. Olha aí, ó. Tá igual aquela música lá, oi. Eu É, não sei é. sertanejo, mas eu não Tá, mas eu preciso de um voluntário. Vai chegar
fazer Uma voluntária. Para ser uma pessoa que você quer reaproximar? Isso, vamos voltar a sentir. Não é ações práticas. Ações práticas são depois. Agora é só você voltar a sentir muito amor por essa pessoa. Quer vir? Não tem ninguém. Não? Pra você ver que a maioria quer esquecer. Meu Deus do céu. Posso falar uma coisa? É por isso que quanto mais contingente tem no practitioner, melhor é. Infelizmente nós temos 3 pessoas, a Kátia Venedari, se eu não me engano. Nós temos 3 pessoas que tiveram um Esse ocorreu quando você estava fazendo com ela a questão da ecologia enquanto nós coaches, né? Eu acho que me chamaram aqui é um negócio importante. Acabei não vendo se você percebeu se havia ecologia em esquecer essa pessoa ou não. Olha, eu dei uma olhadinha, né, e como ela não é casada e eu entendi que era algo amoroso, eu entendi que havia ecologia, entendeu? Então, ecologia é o seguinte, ó, só para vocês entenderem, existem diversas metodologias, aqui é coaching, aqui é PNL, mas as nossas formações, elas são, a grosso modo, coaching com PNL. Então, existem metodologias que ensinam você a ser, algumas são inconsistentes. Eu já vi um cara que dá um curso, não vou nem falar o nome, o cara que diz que dá um curso de coaching, está na internet, se vocês digitarem lá. O que é ecologia em coaching? É o coach cuidando da natureza e dos bichinhos. O cara, só porque o cara viu, por exemplo, nós falando, E o cara fatura. não, e ganha mais que eu. Porque está mais tempo no mercado. Não vou dizer o nome dele, mas está mais tempo no mercado, ele provavelmente. Não, mas imagina. Aí o cara ouve a gente falando em ecologia dos processos. A gente não sei, acho que o Barry Teaser ou alguém aí dessas linhas sistêmicas falando em ecologia dos processos, o cara não sabe o que é, ele fala que é o coach cuidando dos bichinhos da natureza. Tudo bem. Tá? Então, deixa eu falar para vocês. Ó. Então, existem metodologias que são antiéticas. Existem metodologias que são... bom, isso não é tão importante, mas algumas são meio místicas e não são consistentes. Agora, onde é que a ecologia também é importante? Existem algumas metodologias, eu conheço trainers dessas metodologias, que eles focam tanto, mas tanto em resultados. Inclusive tem uma estratégia chamada, uma das estratégias que eles usam, são as famosas 570 horas, parece. 570 horas. Sabe-se, há um estudo, não sei hoje se já não caiu, mas há um estudo que aquilo que você faz por 21, 30 dias acaba se tornando um hábito. Isso está no poder do hábito. Né? Alguns já discordam, alguns neurocientistas já estão discordando de algumas coisas. Mas só para vocês entenderem o ponto. Quando você começa a ter esse padrão de comportamento, isso se torna quem você é. Tem mais uma coisa boa, mais um negócio bom para vocês aqui agora. Mas, então o que acontece? Aquelas pessoas que acabam fazendo esse trabalho de 570 horas para conseguir um objetivo, elas conseguem muito rapidamente esses objetivos. Mas qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que aquilo passa a ser ela mesma. E o segundo problema é que elas negligenciam os 570 horas, só para vocês terem uma ideia no mês. É vocês não cuidarem mais da tua saúde, dormir 5 horas por noite, não prestar atenção na tua família. Não. Você idolatra só o objetivo, você perde tempo, você perde o foco em tudo mais. Quer saber se obtém? Agora, vocês sabem qual é o livro mais influente do século XX? O livro mais influente do século XX chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E ele está dentro do material de vocês, tá? E nos 7 Hábitos, o Stephen Covey, eu vou honrá-lo, né? Porque ele foi uma das primeiras pessoas que nós vimos falar sobre isso. Mas o Stephen Covey, já na década de 80, talvez outros falaram, mas agora eu lembro dele. Ele já falava o seguinte, que o importante não é só a produção, o importante é a capacidade de manter a produção, não é só a performance, o importante é a capacidade de manter a alta performance por tempo determinado. Então não adianta você pegar um equipamento que é para produzir 100 peças por hora e botar para produzir 150. Não, peraí que eu vou fazer um ajuste, eu vou botar o motor mais rápido, 150! Aí ele vai fazer o quê? Daqui um tempo ele quebra. E você fica mais tempo parado para arrumar do que se tivesse produzido as 100 peças por hora. Ou seja, o que nós ensinamos na ecologia dos processos? Calibragem. E, além de, as ações que você implementa estão de acordo com a tua identidade, com os teus valores, com as tuas crenças, elas não ferem teus valores? Sim. E outra coisa, calibragem. É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, para mim isso é o que eu mais queria, mas
eu vou desistir porque está muito difícil. Sabe como é que se chama isso? Falta de recursos. Quem sabe você é um estica o prazo. Entendeu? As pessoas acham algo difícil e daí elas desistem. Não precisa desistir, é só esticar o braço. Ok? Então, em síntese, pessoal, em síntese, tá? A ecologia dos processos é isso. Nós estabelecemos ações para alta performance, só que a nossa alta performance ela vem de tal maneira que ela te dá prazer, ela te dá altos resultados, mas ela também não negligencia a tua saúde, a tua família, não negligencia outras coisas que são importantes para você. Família, lazer e trabalho. Se um dos três ficar para trás, você já perdeu. Só que para quem tem essas estratégias não ecológicas, de foco e objetivos, eles não têm isso. Nossa, é um objetivo. Só que essas pessoas são exemplos do que pregam. Eles têm toda a vida arrebentada, mas têm o que querem. Então, ao invés de você conquistar em 30 dias, quem sabe conquista em 45 ou em 60. Mas só que em contrapartida você passa o resto da vida em alta performance. Ali não. Ali o cara dá 200 por hora, só que daí 2 meses depois ele quebra. Ou quebra o casamento, ou quebra a saúde, ou quebra a... né? É isso. Agora, vamos lá. Eu preciso de um voluntário, nem que seja um voluntário que fique voluntário aqui para me mostrar algo. Senta aqui, por favor. Vamos eliminar isso. Vamos usar aquela estratégia. O que é? É uma imagem, né? É uma imagem. Descreve como ele citar isso. Como é que é essa experiência? Eu vou ficar na frente de vocês. É uma sensação? É uma imagem? Como é que vem essa construção na sua mente? Cada vez que você lembra daquele fato tão traumático? Uma imagem? A imagem da pessoa. E da experiência. Tá. Então você acha que ela precisa perdoar porque ela também mudou as atitudes e está mostrando que ela entendeu que ela fez errado. Ótimo. E por que eu continuo mesmo assim, lembrando daquele... Porque te impactou. Lembra que eu te falei a questão da plasticidade neural? As coisas negativas, às vezes, elas envolvem muito mais sinapses, elas são muito mais facilmente acessadas. E eu notei que eu construí algo com essa pessoa, uma crença limitante nela. Porque outra pessoa chegou e disse assim, esses dias, nossa, né, como é que foi o caso? Achei que ela tinha mudado, não é, eu acho que ela como é que é? Pois é, como é que tá lá a questão? Eu falei, tá, né, mas a gente sabe como é que é com ela. O que eu tô fazendo? Tá bem, mas com ela, uma hora não vai mais estar bem, se cuide, não espere que seja sempre bem. Eu não tenho esse jeito e eu tô construindo uma crença limitante para essa pessoa. Ela tá bem, eu tô esperando o pior dela. Tiago, a tua experiência. Que o pior já veio N vezes, ou o melhor do que o pior. O melhor e o pior, e essa pessoa anda num processo de melhor e pior. Então, automaticamente, você cria não, peraí. Esperando, né? Peraí, não vem de novo. Mas não está machucando, digamos assim, não está machucando, é só uma sensação ruim que veio da experiência. Não está machucando, você não tem que perdoar essa pessoa. Não, porque eu não sinto raiva, eu sinto é uma pessoa da família, eu quero ela junto, preciso que ela conviva comigo. E você percebeu que ela mudou? Eu percebi que ela mudou, mas me parece que é alguma coisa assim, será que mudou? Será que ela vai aprontar de novo? Ok, e você quer eliminar essa questão? Eu quero eliminar isso, eu quero acreditar naquela pessoa como eu gosto dela, é da família, e quero que ela cresça, eu não quero acreditar que ela... E até porque as atitudes dela prejudicaram muito ela. E eu tenho medo que ela volte a ter essas atitudes e se fique prejudicada de novo. Ela já não prejudica mais, porque agora eu vou saber lidar. Então você não tem o que temer, certo? Agora eu vou saber dizer, calma lá, que é vida minha. Você não tem o que temer, né? Não. Então vamos lá, vamos eliminar isso. É uma imagem? Então eu quero que você, com o olho aberto ou fechado, como ficar mais adequado. Tá? Eu quero que você... se você prefere ficar de frente para a câmera ou de lado, como você fica mais confortável? Assim mesmo? Pode ser? Então tá, eu quero que você agora busque, tá? Eu quero que você busque uma imagem. Nós vamos trabalhar uma outra coisa, como você quer esquecer isso, né? O objetivo não é deixar de sentir nada. Se fosse deixar de sentir, aumentar o sentimento, nós usaríamos a psicogeografia. Aqui eu vou usar o colapso de imagens, aquilo que eu usei lá com o Sérgio, tá? Para resolver o problema dele. Então eu quero que você pegue aquela imagem limitante, aquele trauma, para que você coloque numa tela. Sabe, uma tela como de televisão? Vocês querem acompanhar na apostila onde é que está essa estratégia que eu estou usando?
Quer acompanhar? Sim. Página. É o primeiro exercício lá dos exercícios. Ó, exercício 1, página 92. Exercício 1 da página 92. Eu quero que você então coloque um quadro, sabe, Lumara? Imagina um quadro, você está pintando um quadro com essa experiência. Ou uma televisão, uma cara da televisão, como tu quiseres. Pinta um quadro, uma televisão, e coloca na tua frente, na televisão. Aí depois que você conseguir imaginar bem detalhadamente tudo que compõe essa imagem militante, eu quero que você me diga aonde ela está. Uns 4 metros. Uns 4 metros. Tá, eu vou até listar. Eu quero que você me diga se eu estou certo em relação a isso. Olha para mim, aqui. É mais ou menos aqui? Mais ou menos aqui. Que tamanho que tem? Está dentro da TV. Já está dentro da TV. E eu estou dentro. Tá. Mas esse tamanho? Maior. Não, essa situação, essa pessoa já está dentro. Tá, mas a televisão está aqui. Isso. E o tamanho? Da TV? 1,32. Tá. Ótimo. Agora eu quero que você... Olha lá. Está conseguindo visualizar lá, né? Tá, então tá. Eu quero que você agora, nesse canto de cá, de baixo, eu quero que você deixa lá aquela imagem, deixa lá. Olha aqui para baixo, eu quero que você imagine uma imagem patética, ridícula, assim, que você deu muita risada, falando, para, cara. Coisa bem ridícula, você deu muita risada. Pensa uma coisa muito, mas muito engraçada. Qualquer coisa boa, patética. Patética, engraçada. É uma boa, é uma coisa assim ridícula, você deu muita risada. Lembrou? É que você não está conseguindo. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu apresentar um cara aqui, ó. Deixa eu ver alguma coisa pela internet. Não, tem que ser algo que me marque. Não, pode ser na internet, pode ser uma piada, pode ser televisão, pode ser em qualquer lugar, é uma coisa muito engraçada. A Olivia Palito, pode ser. A Olivia Palito, ótimo, tá? E ela com as cenas Eu era magra hoje. Então tá, mas era engraçado pra caramba. É engraçado? É. Tá, eu quero que você pegue a imagem da Olivia Palito, agora eu quero que você colapse lá. Eu quero que você venha e colapse. É isso aí, ó. Colapsa. Agora imagina que essas duas imagens, sabe aquelas fotos borradas? Imagina as duas imagens da Olivia Palito e ali como se fosse uma foto borrada. Ok? Então tá. Essa foto borrada agora, eu quero que você, te peço que você diminua ela, bota lá no cantinho. Tá vendo embaixo daquele banner lá? Tem uma lixeirinha lá. Tira lá daquela lixeirinha e deleta isso. Junta as duas imagens borradas, colapsa, atira naquela lixeirinha e deleta. Ok? Aperta o botão aqui do mouse para tentar te pegar para você. Ok. Mas se você apertar, vai ser o projetor. Não. Quer que eu pegue o mouse ou desliga? Tá, eu aperto aqui. Até deletar a lixeira. Não saiu isso. Ótimo. Não é explosivo. Agora tem que comprar outra lá. Você faz mais. Pode fazer. Se concentra, respira, se concentra. Às vezes a gente fica meio um pouco concentrado. Ok.
Conseguiu? Agora eu quero que você imagine, agora no mesmo lugar eu quero que você imagine uma imagem. Joga lá agora uma imagem maravilhosa. Pode vir até puxando ela aqui, ó. Vai levando uma imagem até o mesmíssimo lugar, uma imagem agora de um relacionamento ideal com essa pessoa e com os familiares. E eu quero que você crie agora naquela luz da televisão e fique assistindo um filme de uma imagem maravilhosa, em que vocês se dão bem, que vocês têm comunhão, vocês confraternizam, que vocês têm qualidade de vida. Eu quero que você pense agora nessa possibilidade aí de você ter uma boa vida, um bom relacionamento, né? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você realmente imagine você vivenciando esse filme maravilhoso, um filme bom, um filme feliz, um filme como você gostaria que fosse. Um relacionamento com essa pessoa e com os demais familiares. Consegue visualizar o filme? Agora eu quero que você vá aproximando essa imagem até você. Só que na medida que você vai aproximando a televisão, ela vai se tornando como se fossem aquelas telas enormes de cinema, sabe? E nessa tela enorme de cinema, até vou tirar daqui essa ferramenta, não vamos usar mais, né? Então eu quero que você sinta agora essa imagem aumentando, se associando a você. Eu quero que você coloque brilho, eu quero que você coloque aquele som, eu quero que você comece a ver aquela imagem ampliando de tal forma que você entra dentro da imagem, dentro do filme, desse filme de comunhão, desse filme maravilhoso, com um bom relacionamento, que vocês confraternizam. Eu quero que você imagine, Nilmar, quero que você imagine esse filme bota um sonzinho, sabe sonoplastia? Sabe o sonzinho? Eu não sei se tem passarinho, se tem vento. Eu quero que você coloque de tal maneira esse filme que fique mais do que 3D, fique tão real, mas tão real, né? Você coloca também clima, bota o clima, se está quente, se está ensolarado, se está bonito. Eu quero que você amplie de tal maneira isso, que isso se torne um filme grande, totalmente tridimensional, que faça parte da tua vida, de você. Eu quero que você se adentre a esse filme, eu quero que você se veja lá dentro, eu quero que você também, ao se associar a esse filme faça parte da tua vida e de você. Eu quero que você sinta o abraço das pessoas, o relacionamento, o diálogo, o sorriso de todos, as gargalhadas, as palmas. Eu quero que você sinta também, né, a sonoplastia, o som do filme. Eu quero que você sinta a brisa, o vento. Foi um cinema 3D tão bem, mas tão bom, que simplesmente se fundiu a vida real e se tornou a vida real. Ok? Sinta, fazendo parte de você. Sinta isso sendo o teu novo padrão, o teu novo relacionamento, a tua nova família. Sem pressa, no seu tempo, no seu jeito. Depois que você concluir, você pode parar. Primeiro se associe. Eu quero que você agora se associe a isso. Isso é a vida que você idealizou. Isso é o que você sonhou. Se associe a isso. Experiencie, curta. E depois que você estiver preparado, me diga que parte do seu corpo você sente, qual a sensação que você está sentindo. Agora eu estou criando mais vínculos em relação a ela. Estou criando mais vínculos dessa experiência em relação a ela para ficar bem conectada, bem associada. Como é que você se sente, Leonardo? Ok. Quanto por cento resolveu? Uns 90, mas eu tenho uma outra crença. Sim. Quando junto da família, há muitas desigualdades de pensamento, de opção, de opinião, e como lida com isso. Tá. Bom, aí você teria que trabalhar também, teria que licitar, aí claro, teria que licitar e trabalhar. Por exemplo, existem muitas coisas que podem ser trabalhadas, de repente recursos para que você não fique refém deles, né? Ou recursos do que nós temos na formação lá digital também. Eu quero que você dê uma olhadinha lá em neuroliderança. Não seria eu, deixa eu explicar. É porque
felicidade estar com aquelas pessoas que são da minha família. A felicidade no sentido, eu quero eles aqui porque eu adoro trocar ideia com a minha cunhada, elas são maravilhosas, a minha grande... E aí, se você me perguntar, eu preferia estar com talvez pessoas dos cursos, do meu trabalho, amigos e não família. Por que o bater papo fica mais gostoso com um amigo e não com a família? Experiência tua, talvez você em algum momento tenha experienciado algum tipo de crítica, algum tipo de patrocínio negativo, algum tipo de questionamento, e é por isso, porque você em algum momento tem algum tipo de trauma. E eu eles, se não eu digo que eu coloco que são pessoa negativa, ou só falo de moda e esses mulheres. Aí eu vou lá para os homens, porque eu gosto de falar com o outro, e eu não queria isso, eu não queria sentir isso pelas pessoas, não é que eu não gosto delas, mas é como se eu tivesse, e elas reclamam que eu dou pouca atenção, que eu vou pouco visitá-las, e às vezes um tempo que eu tenho eu vou visitar um amigo que eu gosto mais de mapear, né, vamos falar assim, do que, por que será que isso é uma limitação? Na verdade, assim, provavelmente você sofreu muitas críticas, muitos patrocínios negativos, você sofreu bastante com eles, é por isso. Mas em contrapartida, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um recurso chamado reframing, que nós vamos estudar também. Para que serve um reframing? Um reframing, eu quero que você olhe para eles e eu quero que você pense assim. Porque por mais simples que as pessoas sejam, sempre é isso que eu comecei a notar. Eu julgava que eu não tinha assunto com elas. Os meus assuntos não condiziam com os delas e eu achava que aquilo era maçante para mim e não estava tudo. Aí depois eu comecei a perceber que eu falava com pessoas com a mesma, vamos colocar assim, a mesma bagagem pessoal delas, e não me incomodava, eu gosto de fazer isso. Sim, porque você não se sentia criticado, julgado. Porque depois eu dizer, não é só porque a bagagem social delas é diferente da minha, não é porque os pensamentos são diferentes dos meus. Por que com outras pessoas eu faço isso bem tranquilo e não é maçante? Tá, mas faz sentido que eu estou te dizendo que em diversas situações talvez eles criticaram, julgaram. Faz sentido ou não? Tá, então, vamos lá. É por essa razão, só tem uma maneira de você se sentir desconfortável com alguém se alguma coisa foi limitada, se te atrapalhou, se te fez sentir realmente desconfortável. Então, provavelmente é isso. Agora, eu vou te dar um reframe agora, que vai te ajudar. Um reframe muito simples. Tá? Um reframe muito simples. Sabe qual é o grande segredo? O reframe eu vou trabalhar. Vocês querem reframe agora? Eu não me lembro, acho que é a página 22, já não sei quando é que está o reframe. Tá? Eu vou ensinar, inclusive, o reframe agora mesmo. Aqui, ó. Na página reframe 26. O que é um reframe? Um reframe é uma ressignificação. Eu quero que você olhe para eles e pense o seguinte. Você sabe qual é o grande segredo de pessoas que são muito felizes? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém já ouviu falar sobre a análise da inteligência de Cristo, no trabalho do Dr. Augusto Cury, que ele falou sobre Cristo? Os grandes mestres, se alguém xingar o mestre, vai desestabilizá-lo? Não vai desestabilizá-lo. As pessoas não podem te ferir, Delmara. Prestem atenção. As pessoas não podem ferir você, a menos que você permita. As pessoas não podem ferir você, a menos que você permita. Por exemplo, eu digo para você, porque você é isso. Aí sabe o que você faz? Aí você faz assim, ó. Meu Deus, eu bati em você? Não, foi você que se bateu. Ou seja, uma pessoa completamente desprovida de inteligência emocional. No primeiro módulo nós falamos isso, que a pessoa é um idiota quando ele julga os outros. Por quê? Porque existem muitos mapas, muitas crenças, muitos metaprogramas, né? E a pessoa que é dura, crítica, grossa com você, essa pessoa é desprovida de inteligência emocional, é uma pessoa idiota, reativa e cachorra cadela. Você fala, né? Você fala, né? Isso é cadela, é cachorro. Eu, quando falo assim, eu já comecei a dar esses dias latinão, né? Lati a pessoa, eu lati nela, né? Sim, reativa é cachorro. Sim, lati, a pessoa fica olhando toda risada também. Ela toda risada. Ela falou grosso comigo, eu pensei, também.
ainda não tem o conceito de normal pela amplitude cultural, o que esse idiota ou essa idiota pensa que é para dizer o que eu sou, deixo de ser, ao ponto de vista dela. Então, primeiro que é uma pessoa que é um idiota ou uma idiota, uma coitada. E pior ainda é você pegar o que um coitado, idiota, ignorante, desprovido de inteligência emocional, uma pessoa idiota, pior ainda é você chegar e pegar um idiota e ainda acreditar que o que ele falou é verdade, e pensar assim, ó, tá machucando. Sim. Talvez Então, tipo, o que aconteceu comigo, ó, talvez há 20 dias atrás, um mês atrás, essa funcionária, essa gerente nova que eu contratei dissesse, não, o teu erro tá, porque você elogia funcionário, eu ia parar de elogiar. Ó. Então ela me deu um feedback mal meu, né? E eu tive a bagagem de dizer, não, assim não é assim. Tá, Não me machucou. então ouçam bem, ó, eu posso fazer assim, ó, se eu bater em você, eu sou forte, eu posso te machucar, certo? Agora, psiquicamente eu não posso te machucar. Eu não posso te machucar psiquicamente. Se eu disser alguma coisa para você, eu só posso te machucar, ou alguém só pode machucar você se você acreditar que essa pessoa é ignorante, desprovida de inteligência emocional, de respeito pelo teu semelhante. Você só pode ser machucada por ela se você simplesmente acreditar que a babaquice que ela falou é verdade, ou que ela tem esse poder para falar alguma coisa de você e o que ela fala de você é verdade. Senão ele não passa do coitado do idiota. Primeira coisa. Segundo, os grandes homens e mulheres, inclusive você acredita em Cristo também, né? Então o que Jesus falou? O maior entre nós não é servo de todos? Então, eu quero que você entenda que na sua família, hoje, olha o que você está recebendo. Você está recebendo neurociência de última geração. Você está recebendo tecnologia de ponta. Você está recebendo estratégias que realmente o que nós estamos fazendo aqui, agora tem pouca gente aqui que vocês estão aqui agora, só às vezes nota de gente aqui, a Jaque, a Florinda viram, nota de gente aqui nós resolvemos problemas em público. Então o que nós, e olha, vem psicóloga, não viu a psicóloga ali também, né? Ela psicóloga vai fazer uma performance conosco. As pessoas, por mais que tenham qualquer tipo de fundamentação, nós estamos recebendo, vendo que o que nós temos é muito bem fundamentado, é muito avançado, muito moderno. Então eu quero que você olhe para eles como pessoas que precisam de ajuda. Eu quero que você olhe para eles com generosidade. E quando você olha para as pessoas com generosidade, elas não podem te ferir. Você olha para elas e, primeiro, elas não têm poder nenhum para dizer alguma coisa sobre você. Fiado em que é? Entendeu? Segundo, tenha generosidade por elas. Se você hoje está numa posição que, por toda a experiência que você tem de sucesso, de resultados... Mas aí é que tá, esse... Também estou fazendo uma... É esse... Não é só a ancorazinha aqui. Mas é justamente isso que eu sinto. É olhar assim, essas pessoas têm como, eu quero tirar isso de inteiro. Não, agora E está daí faltando isso uma pra mim permissão. é ruim. Mas Daí, é ruim, gente, é minha família, eu tenho que, eu tenho que gostar de estar Não, com eles. Deomar, Por que aquilo é um sacrifício? Agora, pra mim? checkmate. Querem ver o checkmate? É interessante isso. Só um pouquinho. É? Querem ver o checkmate agora? Já vai falar. Querem ver o checkmate agora? Não é que eu não gosto delas, é que elas são desinteressantes, mas elas são minha família. Não, nada disso. Nada disso. Olha Por pra que mim. eu sinto Não é que eu isso? gosto dela. Mas daí por que aquela vozinha bem simples, a minha tia, muito simples, eu vou visitar? Tá. E eu não acho elas Tá, desinteressantes. mas olha só, Neomar, sabe por que está te negando permissão? Sabe por que está te negando permissão? Falta de generosidade. Isso da maneira que eu entendi que era para me citar vendo eles Não, menor agora. que eu. Não, mas olha o que você falou. Eu vou acabar com eles. Ó, só um. Aí eu- Vai lá, Eduardo, depois eu Aí, vou voltar um pouco. que Vai lá. aí eu ia acabar É com pertinente. eles. Então vai lá. Eu falei a palavra é isso, né? Que Tá. pessoas com o espírito não atuam Qual nisso, espírito? eu vou organizar isso. Não, mas aí que tá. Olha o encaixe. Posso falar uma coisa contigo? Agora, ouve o que eu vou te dizer. Nós não aprendemos lá no módulo passado que quando você levanta as pessoas, você fica bem, você melhora a vida, você fica mais feliz. Você tem mais alegria, você também tem falta de alegria. Por quê? Você não está errada. O problema é que você não está sendo generosa. E quando você olhar para eles e pensar em ser generosa com eles, para quem é cristão, é aquela crença que diz assim, ó, tende paciência com os mais fracos na fé. Para quem é cristão, é essa crença.
Para quem não tem a linha cristã ou qualquer outra linha, eu quero que você entenda o seguinte, a psicologia mostra que quando você ajuda as pessoas a se levantarem, a psicologia mostra que quando você é generoso com as pessoas que têm menos que você, inclusive psiquicamente falando nesse caso, você sai feliz, você fica realizado. Financeiramente eu fiz. Não, mas eu quero que você pense não em financeiro, porque você tem que ter os objetivos. Não, financeiramente com a família eu fiz. Eu sei, mas eu não quero. Tentei consegui assim, não, bem bacana, assim, Tá. vários projetos que eu apoiei, mas é o lado emocional que eu não Não, mas consigo. então, eu quero que você faça o contrário, eu quero que você agora seja generosa emocionalmente com eles. Eu quero que você tenha paciência com eles e seja generoso. E quando eles tiverem aquele padrão de comportamento, você olha para eles como quem quer dar generosidade a eles. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter permissão, você vai se sentir completa, realizada, e você vai se sentir lá em cima, a tua autoestima vai melhorar e os problemas vão começar a diminuir gradativamente. Generosidade. O problema é que em certo aspecto você diz, eles são desinteressantes. Só que às vezes você é desinteressante, pobre de espírito, na visão dela, quando ela diz que gosta de falar de moda, Não, só um exemplo, às vezes tem mulheres que se unem com a linda roupa que a outra vai vestir. Pois é, às vezes essas pessoas, que mulher elas costuma usam fazer. um termo bem comum. Elas se acham, como tu vai levantar uma Principalmente em pessoa? cidade pequena, quem vem de cidade pequena sabe Aí não que é isso levantar. O objetivo não é levantar, Quem não vem é de nem cidade levantar nem pequena baixar. sabe que tem muito disso. De só se É autoafirmar saber a o parte que externa. pegar pra Tu outra vê pessoa e pessoas refletir que em se nós. acham que uma roupa de marca e um salto, ela é O que tudo. falta Como para não eles se então? achando, né? Falta conteúdo, né? Conteúdo, então dê conteúdo. Isso. E outra coisa, ó. Primeiro, duas coisas. Primeiro, isso, generosidade. Dê o que falta, mas dê com não dizendo na cara. Às vezes, em algum momento, pode ser que você tenha que dar um choque de gestão, mas de maneira assim, sabe, sorrindo. Daqui a pouco a pessoa fala uma coisa, você muda de assunto, naquele assunto você está sorrindo, falando. Ninguém pode dar o que não tem. Primeiro, então, generosidade vai lhe fazer muito bem, vai acabar com esse problema. Segundo, eu volto a dizer, eu vou ensinar heurística para vocês. E com a heurística vocês vão preparar intervenções de maneira bem precisa e Eu, do o ponto. almoço que eu fiz bem empolgada e teve uma metragem, porque começou e eu falei, eu reuni vocês para se reunir e falar de coisa boa, não falar mal um do outro, dá para parar aí? Não resolve. Piorou, porque ela derrubaram a tromba, não falaram mais comigo, fica se achando, agora nós não estávamos falando mal, a gente só estava fazendo um comentário. Mas Delmara, é exatamente a mesma coisa do feedback burger. Você chega na empresa lá e fala assim, porque você está errado aqui. É a mesma coisa, entendeu? Positivo, com trabalho positivo. Então eu vou dar as estratégias corretas para vocês. Ficou claro? E a gente vai estudar mais a fundo o reframing. Eu inicio na parte da tarde ensinando um pouquinho mais de reframing, que é uma técnica muito útil, tá? Mas o ponto aqui, e eu já trabalhei com outras pessoas com problemas de impasses graves, não é o caso da Delmara, mas eu trabalhei com pessoas com problemas de impasses gravíssimos, que repercutiu em muitas áreas da vida, problemas sérios. E sabe qual era o problema? Sabe qual era o padrão por trás? Falta de generosidade. Entendeu? Então, o que está te negando essa permissão é falta de generosidade. Então, eu quero que você olhe para essas pessoas e seja generosa com elas. E eu vou te dar recursos para que você possa, inclusive, ser generosa com elas de maneira heurística, se necessário for, para poder ajudá-las. Porque elas realmente, uma pessoa que critica a outra que usa uma pessoa muito pequena, uma pessoa inculta, uma pessoa ignorante. Não me faz ter vontade de conviver com essas pessoas e eu não gosto disso em mim. Eu queria. Mas então, generosidade. O que você acha agora de você se sentir bem, conviver com a tua família e ainda ser tida como sendo uma heroína para eles? E uma pessoa que eles admiram. Então, quer o padrão? Generosidade. Não estou falando financeiro, generosidade significa mostrando a eles, né, de maneira direta e indireta, o quanto esse padrão é completamente ignorante, né, um padrão absurdo, totalmente fora de qualquer possibilidade. Ok? Tudo bem, pessoal? Nós vamos reiniciar, porque é importante fundamentar vocês, tá? Nós vamos reiniciar, nós vamos voltar ao refrão e depois eu vou fazer mais uma tarefa do panorama social, nós vamos para as ações práticas após o almoço.